Boa tarde. Então, nesse momento, a gente vai iniciar com a nossa prece, uma poesia do livro psicografado Franciscano de Xavier, e o espírito que fez essa poesia é o escritor Abel Gomes. Então, a gente vai iniciar com essa poesia. Vai ser a nossa prece inicial. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como um lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios e desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia, trabalhamos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Então, agora nesse momento, a gente vai começar o nosso tema, que seria Espiritismo e Pandemia. É indiscutível a situação que a gente está hoje, né? É uma situação que assusta a todos, não é mesmo? E nós temos uma pandemia acontecendo, né? É algo que, principalmente para mim, que a gente nunca passou por alguma coisa parecida, né? A gente tem aí gripe espanhola em 1914 e as outras, o palco não é por aqui, tem, parece que é gripe suína e o palco não é aqui, é a Ásia e tudo mais, né? Que causam igual estrago, mas a gente não tinha passado por isso, então eu acho que tá todo mundo um pouco assim assustado com isso tudo, né? Principalmente a nossa geração, quem nunca passou por isso, né? E até mesmo gripe espanhola que alcançou aqui, eu acho que nem minha mãe pegou, por exemplo, que nasceu em 1954. Então é uma situação nova, né? A gente tem o coronavírus, né? Que é o vírus que atinge o mundo todo, né? E dando um desafio aí, basicamente, para todo mundo, né? Literalmente para todo mundo, para todas as regiões do mundo, para cada país, para cada região, o desafio de, de, de achar uma cura, de achar uma vacina, enfim, nos desafia a todo momento, né? Seja pela aflição do contágio, né? Como a gente já mencionou, da questão da cura, e a gente, todo mundo tem que se proteger e como não tem cura, não tem nada, tá todo mundo em quarentena. E isso acaba afetando de alguma forma. É, nosso psicológico, né? Muitos também economicamente, né? A gente está com desemprego aí em massa. Com certeza, pelo menos uma pessoa a gente conhece que foi afetada economicamente. E por que não dizer espiritualmente também, não é mesmo? E o que o Espiritismo tem a falar para a gente sobre esse evento? Será que ele tem alguma coisa para falar para a gente especificamente sobre essas coisas? Ele fala com a gente? Então a gente encontrou lá no livro dos Espíritos, tá bom? No primeiro livro da codificação de Allan Kardec, algumas coisas que podem ajudar a gente a entender melhor, é, com certeza o lado espiritual, talvez até algumas coisas sobre o lado físico, mas já ele já traz para a gente um panorama sobre o que seria essa questão de coronavírus, né, dessas epidemias, o que Deus quer com isso para a gente, né? O que nós estamos vendo aí mortes em massa, né? Contágios em massa, muita gente ficando, às vezes não vem a óbito, né? Não ocorre desencarne, mas ficam às vezes em agonia, né? Devido aos efeitos desse vírus, né? E são muitas pessoas. Então, de certa forma, isso traz para a gente uma indagação, né? Do lado espiritual disso tudo, né? Então, com isso, a gente parte para as questões de livros espíritos,
que vão trazer um pouquinho pra gente. Que na verdade Kardec vai começar a perguntar, né? Na época dele ele vai mencionar flagelos destruidores, que seriam todo tipo de peste, tudo que fosse catástrofe e acarretasse uma destruição em massa assim dos seres, né? Então ele vai mencionar sobre flagelos destruidores, que é como ele denomina esses acontecimentos, né? Sejam terremotos, furacões, enfim, que na época dele já ocorriam, né? Já tinha esses cenários, ele já ocorriam, e quando não, os livros, né, sempre mencionavam. Então a gente já tem esse cenário, ele faz essa denominação, e o interessante disso tudo, antes de eu começar, eu fiz questão de falar isso para vocês, é que vocês vão ver que Kardec era um ser humano. Então, ele fazendo a pergunta, a gente vai se ver também um pouco fazendo as perguntas. Vocês vão ver o porquê a gente vai passar e vocês vão ver, né? Para a gente começar a entender essa questão toda, a gente tem que passar por algumas coisas, né? Alguns conceitos iniciais. Então, o livro dos Espíritos ele apresenta para a gente que existem leis naturais, né? São as leis divinas, as leis de Deus. Essas leis, elas são responsáveis pela harmonia das coisas, como nós vemos, né? Os espíritos superiores dizem a Kardec que graças a essas leis a gente consegue ver essa harmonia, né? Tudo funcionando, a gente olha a natureza, tudo bonitinho, né? A planta ela nasce, né? A árvore dá seus frutos, tem as folhas, né? E toda a harmonia, né? De construção do corpo humano, a gente também olha os astros, tudo lá no lugar, né? E apesar de haver algumas reviravoltas, a gente vê que o contexto é de harmonia. E o que mantém esse todo em harmonia são essas leis divinas, essas leis naturais. E também lá no livro dos Espíritos ele menciona algumas delas, né? O que vai interessar para a gente no momento agora é a lei de destruição. É bastante interessante quando Kardec coloca a lei de destruição, né? Quando ele menciona a lei de destruição, ele está sempre, por isso que eu falei que Kardec ele está bem próximo a nós nesse momento de questionamento. Porque quando ele usa destruição, é, ele está vendo pelo lado material, e ele faz uma pergunta, ele recebe dos espíritos o lado espiritual da coisa, sabe? Então ele vai falar em lei de destruição, ele pergunta, né? E do funcionamento da lei de destruição, se ela realmente é necessária e tudo mais. E os espíritos, olha o que os espíritos vão responder: é necessário de que tudo se destrua para renascer. A destruição a qual nos referimos nada mais é do que uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres, né? Ou seja, do lado espiritual, o que nós chamamos de destruição, nada mais é do que uma renovação. É necessário que haja essa renovação. Tem que se renovar, e as palavras-chave é essa renovação e, e também a melhoria dos seres, ou seja, é um processo natural, né? É uma lei natural, um processo natural que ocorre, tá bom? É porque realmente quando a gente vê dessa forma, a gente sempre a gente não consegue olhar muitas das vezes além dos nossos próprios olhos, então a gente só vê a destruição, mas o contexto todo, a finalidade daquilo ali seria a renovação, realmente a melhoria, né? Não seria na verdade uma lei de destruição, né? Destruição sempre remete a gente àquela aniquilação, e na verdade não é isso. Ela tá muito mais para renovação e transformação do que destruição propriamente dito, né? É destruição pra gente, que tá nesse plano, tá vendo somente com esses olhos. E dentro do tema da lei de destruição, chegamos ao que ele chama de flagelos destruidores, como mencionei anteriormente.
ele vai chegar, é o que ele chama dessas grandes catástrofes, né? A peste, né? A fome, são inundações, né? A gente teve aí tsunamis aí no Japão recentemente, na época dele já ocorria também, né? E as intempéries fatais à produção da terra, que também estariam dentro dos flagelos destruidores. E a gente vai começar agora pelas questões, já que a gente deu essa introdução, a gente vai começar agora pelas questões, já falando dos flagelos destruidores. E a gente vai ver o que os espíritos falam para ele. Então a gente vai avançar para a questão 737 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o seguinte para os espíritos superiores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos vão responder para ele: para fazê-la progredir mais depressa. Então, aqui nessa primeira parte da resposta, a gente já tem um ponto da nossa indagação no início do estudo. Qual o objetivo com que Deus faz digamos assim, essa catástrofe, faz com que nós passamos por todo esse processo? Qual seria o objetivo? Né? E aqui ele já responde: para, para fazê-lo progredir mais depressa, ou seja, é um recurso divino que Deus se utiliza para que a gente, diante desse novo desafio, a gente venha a progredir mais depressa. Vamos continuar. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? A gente viu isso lá, né? Que eu comentei com vocês, que eu tirei aquela parte do Livro dos Espíritos. A gente já viu isso anteriormente. Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Como eu comentei, muitas vezes a gente fica cego exatamente na nossa situação. Alguém que veio a falecer, ou a gente que ficou doente, ou até mesmo um de nós que vem a desencarnar. E esquece de tentar entender o contexto de tudo e qual seria a razão. E a gente, exatamente, a gente, para que tenha uma noção real sobre essa questão, a gente tem que exatamente sair um pouco dessa visão, ou de uma cegueira temporária, causada até mesmo pelo que a gente está vivendo, e fazer a tentativa de enxergar o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Aí faça algum sentido para a gente. Aí ele continua: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Ou seja, a gente só está vendo o lado material da coisa. Daí vem que o qualificais de flagelos. Ou seja, até a questão mesmo da gente qualificar como flagelos. Mas uma vez estamos olhando apenas o efeito imediato do que está causando. E é natural, tá? Eu não estou falando assim de ser insensível nem nada. É uma coisa natural, mas a gente, obviamente, que como esses espíritos estão respondendo a Kardec, eles já avançaram, eles querem que a gente alcance isso também. Essa compreensão para que a gente, não só nessas situações, como em outras, a gente consiga ter uma paz, né? Consiga passar com louvor, né? sem murmurar, entendendo, né? Ajuda bastante a gente entender o que está acontecendo para que a gente venha se acalmar também um pouco, né? Então, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam, né? A gente acabou de falar sobre isso. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que se teria exigido muitos séculos. Tem a ver exatamente com o que a gente já viu sobre a lei de destruição, né? As duas palavras dela, que são a renovação e a melhoria do ser. É exatamente isso que ele está falando aqui no final.
Inclusive, ele até desenvolve um pouco mais essa questão da melhoria, né? O que demoraria muitos séculos para acontecer, para se realizar, né? Ele faz em alguns anos. É só a gente imaginar que o desencarne, assim, analisando de forma fria, o desencarnar todos nós vamos. Mas nesses acontecimentos, como o que a gente está acontecendo agora, ocorre um desencarne em massa. Então, se a gente for parar para analisar matematicamente, pô, se aquilo fosse na ordem natural, quanto tempo ia demorar para que tantas pessoas viessem a desencarnar, né? Então aí, vendo quanto tempo seria o normal para o tanto de pessoas que veio a óbito com o vírus, a gente consegue mensurar quanto tempo, né, que avançou em poucos anos. Seria essa ideia que ele está tentando trazer aqui para gente. A ideia de aceleração, né, de adiantamento, né, através desse processo. E a gente vai para a próxima pergunta, que ele vai falar mais um pouquinho para gente. Então, na próxima pergunta é a questão 738 e ele vem assim. Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Tipo, ele está falando, caramba, eu até entendi que vai acelerar e tudo mais, mas pô, é... enfim, caramba, causa muita dor, né? É um processo muito penoso para muita gente, principalmente para quem é mais afetado, né? É interessante que é como eu falei, é como se a gente mesmo estivesse se perguntando. Todos nós aqui, de alguma forma, já ouvimos falar do que está sendo dito aqui, né? E talvez não tenha ido tanto a fundo, ou talvez sim. E a dor, ela alcança todo mundo. Então, ele é mais incisivo. Caramba, não tem um outro meio senão a gente fazer senão fazer sofrer tanta gente, né? Podia ser uma coisa, um processo mais tranquilo, né? Não haveria um outro método, né? Porque é sempre penoso para todos nós, né? E os espíritos respondem o seguinte: pode, e os emprega todos os dias, no caso Deus, né? Deus pode empregar outros meios e Deus emprega todos os dias esses meios, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O que ele está querendo dizer aqui na primeira parte é que ele dá a todos nós essa chance, né? As leis, o livro dos Espíritos ele comenta, óbvio que a gente sempre tem que se aperfeiçoar e buscar cada vez mais, mas as leis elas estão escritas na consciência, né? A gente fala da lei moral em si, né? E da lei natural também, mas aqui mais necessariamente da lei moral, né? Da lei de amor está escrita na nossa consciência, na nossa alma. E, ele emprega outros recursos todos os dias. Só que aí é, isso com certeza, para que ele empregue né, outro tipo de meio, porque esse não funcionou. Ou seja, ele nos dá a chance todos os dias, através de outros meios mais brandos. Né? No entanto, a maioria de nós ainda fica apático, né, diante das situações, diante da reforma íntima. Né? E não, é necessário uma outra forma. Então ele continua. O homem, porém, não se aproveita desses meios, né? Deus ele emprega, ele pode e ele emprega todos os dias, ele dá a chance e o homem não aproveita, né? O homem somos nós, sou eu, né? É o André que não consegue, né? Apesar de tudo isso, né? Apesar de saber da doutrina e tudo mais, ainda enfrenta diversas dificuldades. Todos nós somos assim, né? E não só dificuldade, mas às vezes aquela tenacidade de mudar, né? A gente ainda teima muito
em perseguir no velho homem, né? Como diz Paulo. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Ou seja, havendo, portanto, já que foi empregado todos os meios, é como se fosse esse aí, esse meio que Deus se utiliza, no caso, é, é aquilo ali porque não funcionou dos outros, nenhum dos outros recursos, e ele vai e acaba utilizando esse. Porque a gente, mesmo com tudo, com todos os ensinamentos, com toda a vida, todos os recursos que dá dia a dia, a gente não consegue entender, nem compreender e nem sentir essa lei de Deus verdadeiramente, né, e praticá-la. A gente não consegue, então é necessário que venha uma situação forte, né, como a gente está vivendo hoje, é uma situação forte, e que castigue o nosso orgulho, ou seja, que, que traga para a gente uma situação de fragilidade. Se a gente pensar um vírus, a gente não consegue nem olhar e tem o potencial de vir a óbito a cada um de nós. Então, realmente, a gente, nesse momento, é castigado o nosso orgulho, né? O nosso corpo, o espírito não, mas o nosso corpo é extremamente frágil, né? E o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? No trabalho, muita gente teve essa reflexão, né? No meu trabalho eu conversei com os colegas assim, né? Eles não têm, a maioria não tem essa visão, né, espírita, mas todo mundo reflexionou, né, de alguma forma. E muitos deles conversaram isso comigo. Caramba, André, eu fiquei pensando assim, caramba, eu posso morrer a qualquer momento. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que está valendo a pena, né? Quais são os meus objetivos? Então ele faz repensar na hora uma situação dessa muito trágica, faz você repensar na hora tudo que você está fazendo, para onde você está indo e se você está é, se você está perseguindo ali as coisas, o que você está fazendo da sua vida, né? E como espíritas, a gente que entende todas essas questões, a gente realmente é, tem que ver, tem que cada um de nós é, acaba fazendo essa pergunta, né? A maioria está de quarentena e acaba refletindo um pouco, né? Sobre essas questões, né? E faz nos sentir realmente, como ele fala, faz sentir fraqueza, porque nós somos muito frágeis, né? Muito frágeis. E a gente não tem o controle das situações. O controle da situação está com Deus, né? E ele sim é soberano. E nós precisamos entender essas questões, né? Para que a gente possa ter mais tranquilidade diante da vida, tomar melhores decisões, né? E a gente avança para a próxima questão. A gente ver mais um pouquinho. E Kardec você vai ver que agora ele vai ficar bem parecido com a gente. Então ele vem assim. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Olha só o que Kardec está perguntando. Não é muitas das vezes o que a gente também se questiona? Né? Eu achei muito interessante isso. Não só, obviamente, esse é o material que fala de flagelo, mas eu achei interessante. Parece como se ele estivesse vivendo essa situação, né? Nós somos seres humanos, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dificuldade, né? E o interessante é que olha a resposta dos espíritos para ele. Durante a vida, um homem tudo refere ao seu corpo. Ou seja, a gente só pensa no nosso corpo, a gente não consegue pensar além disso, da nossa necessidade. Acorda, pensa no que vai fazer, tudo mais. É sempre questões do corpo, né? Se a gente não se vigiar, a gente pode perceber isso. O instinto é muito forte, né? Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ou seja, depois da morte a gente não tem mais corpo, né? Pelo menos corpo como esse, né? Ele sucumbe, ele se destrói, ele se renova, né? Como a gente viu, ele não existe mais. Então, a princípio não tem mais essas necessidades.
Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Olha que interessante a visão que a espiritualidade traz pra gente. Exatamente, como eu disse, a gente tem o velho hábito, né? O vício de olhar sempre o efeito imediato das coisas, né? De não enxergar solução em nada. E ele vem com uma dessas pra gente. Que um século novo, vosso mundo não passa um relâmpago da eternidade. Nós somos imortais, né? Não tem limites para o nosso nível de experiência e de tempo. Isso aqui não é nada diante da eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias e alguns meses de que tanto vos queixais. Ou seja, o que a gente está se queixando, se a gente for imaginar a trajetória toda do espírito, não é exatamente nada. Nada mesmo. Não é nada, nem quase nada. Né? Então, é nulo basicamente. Então ele faz, os espíritos querem que Kardec e a gente reflita sobre essa questão. E ele continua. Representam um ensino que se vos dá e vos servirá no futuro. Ou seja, é um ensinamento esse sofrimento. Né? Ele é uma bagagem para a gente, para que no futuro a gente possa tomar melhores decisões. Os espíritos que, os espíritos que pré-existem sobreviver tudo formam um mundo real. Olha só que coisa interessante, né? Esse mundo aqui não é o mundo real, é o mundo temporário, né? É o mundo material. O, o mundo real é esse, é o mundo espiritual. É o mundo do espírito que é imortal. O espírito não se destrói. Esses, os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Ou seja, os corpos são roupas, né? Não é nada mais do que isso. Por ocasião das grandes calamidades, que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. É uma diante assim da insistência de Kardec sobre isso, né? Demonstrando realmente o seu lado humano, os espíritos trazem um exemplo bem forte, né? Que é o exemplo de uma guerra, como se todo mundo estivesse indo para uma guerra e por ocasião do desencarne, a roupa ela vem suja, né? Vem rasgada, né? O que é a roupa, né? O espírito ele não morre, então o general, assim como Deus, ele pensa nos seus soldados, né? Ele está preocupado com a experiência que eles vão passar ali. É bem interessante essa comparação, né? E bem forte também, faz a gente visualizar com bastante clareza, né? Até porque a vida muitas das vezes para muitos de nós parece realmente uma guerra. E continuando, no item B, ele ele vai também um pouquinho mais, ele vai, né, você vê que ele tá assim, ele ainda não aceitou um pouco, né? Então ele vai um pouquinho mais nessas questões, né? E um pouco parecido com a gente, com essa preocupação material, né? Ele não se convenceu ainda, então ele vai adiante. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Né? Ele faz uma afirmação e os espíritos vão responder a ele. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Ou seja, como ele falou na outro item, tem que haver a substituição de ótica. Né? A gente sempre vê com a ótica imediata, a ótica material. E os espíritos nos ensinam que devemos ter outro tipo de mentalidade, que não é essa. Temos que olhar pelo ângulo da visão espiritual, para que tudo faça o sentido devido. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação de seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar.
né? A questão do saber suportar sem murmurar é um outro desafio, né? Que aí quando a pessoa consegue, ele passa nesse desafio, né? Ele transpassa isso, né, com louvor. E aí vem um comentário de Kardec embaixo. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Né, exatamente, é o que ele está falando. A morte, a gente está vendo a questão do flagelo dos traidores e causando desencarno, mas todos nós em algum momento vamos desencarnar. Né? A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo, realmente. Né? Mas o evento ele é só apressado. Né? O evento de desencarne ele é apressado. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades de destino do mundo. Né? A gente tem que levantar, né, olhar por cima do monte, né? Olhar lá por cima, né? Tem aquela história, né, do viajante que ele olha por cima da montanha, né? E você tem uma visão privilegiada, uma visão mais clara das coisas, né? E é assim que os espíritos nos convidam a ter, né? E tem essa próxima pergunta, ele vai ser também um pouco pessimista, mas é interessante também para a gente aprender. É a questão 740. Não, nessa questão ainda aqui não, é a próxima. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, porém, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Será que é uma prova moral para o homem? Aí os espíritos dizem o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se eu não domino o egoísmo. Ou seja, é realmente uma prova. Né? É uma prova de choque, que faz com que a gente demonstre todas as virtudes que tem, ou até mesmo isso aproveitando bem. Né? Vamos dizer que passamos bem por essa situação. Então vamos demonstrar paciência, resignação, né, ante a vontade de Deus. A gente vai praticar o amor ao próximo, os interesses e a abnegação. Né? Então, isso você passando bem na prova, né? Você passando bem no teste. Realmente você vai demonstrar, e é uma oportunidade da gente mostrar isso tudo. É uma oportunidade da gente exercitar essa reforma íntima e botar isso tudo em prática, né? Do que a gente está fazendo, né? Que a gente está aprendendo, né? Com a doutrina, com esses espíritos. Chega agora essa oportunidade. E a última questão que eu vou trazer aqui para a gente é a questão 784, Livro dos Espíritos. E essa que eu falei que é um pouco pessimista, mas é interessante a resposta. Vocês vão gostar também. Bastante grande é a perversidade do homem, Kardec perguntando. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar caminhos recuos, não parece que o ser humano está recuando? É tanta coisa ruim que a gente vê. Não é verdade? A gente consegue pensar isso tranquilamente. A situação não muda. As coisas vão acontecendo, parece que a gente está dando passos para trás, né? É isso mesmo. Essa é a visão que a gente deve ter. Será que realmente estamos avançando? Ou será que estamos retrocedendo, né? Diante dos acontecimentos? É assim que muitas das vezes a gente pensa. São quantos rumores de guerra aí, até de guerra mundial a gente teve, né? Rumor aí recentemente, né? E fora os conflitos, né? Que a gente que a gente vê. E olha a resposta da espiritualidade para ele: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos.
Ou seja, ele fala para a gente analisar melhor essas questões, porque apesar do mal acontecer, o homem, ele dia após dia, ele vai, ele vai reprimindo esses abusos. Por causa da repetição, isso vai se repetindo e o homem acaba, de alguma forma, por entender ou tentar entender melhor para que possa agir. E ele termina assim: faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E é exatamente o que a gente está vendo agora. Né? Acontece não só os flagelos, mas outros cenários que a gente fica assim: caramba, isso mesmo está acontecendo? Caramba, onde a gente vai parar? A gente vai pro fundo do poço? Pô, nada dá certo. Pô, entra ano, sai ano, a gente continua tendo gente com fome, continua gente na pobreza, tanto no nosso país quanto nos outros. E caramba, e quando que isso vai chegar ao bem? Às vezes parece até que realmente não tem nada acontecendo. Mas é interessante o que ele coloca pra gente, né? Que é necessário que o mal chegou ao excesso para chegar a incomodar a todos nós como conjunto. Aí aquilo incomoda de tal maneira que aí a gente entende a necessidade de realmente militar no bem, né? Militar no bem, digo, a gente viver o bem e a gente segurar aquela bandeira e entrar naquele sentimento de Jesus, né, que Jesus tinha, e realmente viver isso. Cada um de nós fazer aquela mini revolução, né, dentro de nós mesmos e que muda a realidade que cada um vive mais próximo. É, quando a gente realmente entende, né? E então é necessário, eu achei interessante isso, né? É necessário que o mal chegue ao excesso, para que as pessoas de alguma forma cansem disso, né? E vejam as necessidades do bem e das reformas, né? A gente tem aí, eu não sei se a economia mundial global vai ser a mesma após isso, né? A gente teve aí o nosso sistema de saúde ele já colapsado antes de começar, né? E a forma como foi feito, né? A gente sabe que não foi legal, não teve êxito, né? Pelo menos o esperado, né? Da resposta, né? A doença, o avanço da doença no país e no mundo, né? A gente tem aí a gente com um sistema de saúde, né? Assim, um sistema único de saúde e não dando conta. Não só a gente, como outros países aí também sofreram bastante. Então, assim, tudo isso vai ser revisto. A questão dos sistemas únicos de saúde, uma forma de prevenir, uma forma de evitar que isso ocorra no futuro. Né? A gente tem aí, pô, como agir numa pandemia, as pessoas precisam trabalhar, como é que vai fazer? Então isso as pessoas começam a refletir dos efeitos que isso teve pra gente, né? E diante disso tomar providências para a partir de agora, para que, né, esse é o caminho natural, para que em algum outro momento que ocorra novamente, nós estejamos mais preparados, né? Com o sistema de saúde, com um sistema econômico também preparado para isso, né? Porque a gente precisa pensar tudo, atingiu a todas as classes essa pandemia, né? Então mexeu com muita coisa. Com certeza aí o mundo economicamente, socialmente, em todos os sentidos vai haver uma, uma real reforma nisso tudo. Em menor ou maior grau vai ter que haver, né? Mais cedo ou mais tarde. A gente já está vivendo a necessidade de uma reforma disso, né? Repensar muitas questões que eram tratadas antes de maneira diferente. Então, diante de tudo que a gente conseguiu ver até o momento, nós percebemos, fica um pouco mais claro para a gente algumas questões, né? E no final de tudo, o que nos acomete agora
uma grande calamidade, né? Como ele diz, um flagelo em que causa aflições a muita gente ao mesmo tempo. Mas não deixa de ser uma aflição, né? E as aflições, é, elas são basicamente inerentes à questão que a gente, a questão de cada um de nós aqui, né? Sabemos, portanto, que estamos em um mundo de provas e expiações, sabemos que não somos espíritos perfeitos, não é mesmo? Então, as aflições elas nos acompanham diariamente, não só nesse momento. E diante disso, a doutrina ensina para gente que as aflições podem ser provenientes de atos contra a lei de amor, nessa ou noutra vida, né? A origem delas é sempre a imperfeição, né? Seja noutra vida ou nessa. E a gente acaba por espiar essas situações, né? É, não seria um castigo divino, seria a consequência dos nossos próprios atos, né? Nós temos tudo aquilo, por isso a expiação, né? Porque a gente está expiando erros cometidos, né? Contra a lei de amor, né? E portanto, os males da vida às vezes é, não só por essa questão da expiação, às vezes vem somente como prova, né? Os Espiritismo também nos ensinam, né? Quando é como prova quando a gente já escolhe, né? Mas ele diz que a expiação e a expiação seria algo obrigatório. A expiação e a prova, até mesmo a prova que você escolhe, ainda indica um grau de imperfeição na gente, ou seja, todos os dois está ligado à imperfeição, né? Você, você não passa por uma prova, o espírito não escolhe passar por uma prova e ir bem naquela prova se ele já está bem, resolvido com aquela questão. Quando ele pede uma prova, é para que ele consiga, através daquela prova, resistir a todas as situações e lograr êxito ao final, né? Que seria o aprendizado. Ele espera um aprendizado a passar por aquilo ali. A diferença é que ele pede, né? E seja por uma ou por outra, prova e expiação dessa ou de outra vida, as aflições são sempre um desafio. E o Cristo, através da doutrina, ele nos convida ao bem sofrer. O que seria essa questão do bem sofrer? O que ele traz para a gente com isso? Seria eu gostar de me mutilar, eu adorar essa questão de passar por essas situações? E ao passar pelas situações difíceis é, é, na vida, a gente consegue entender algumas coisas, né? E uma delas que Cristo nos convida, através da doutrina, é passar por essas situações de cabeça erguida, né? E sem murmurar. Uma das provas seria justamente isso. A gente, a gente passar sem murmurar por esses desafios que nos são apresentados, né? Seja por inspiração ou por prova, né? É, e o sem murmurar até promove para a gente uma certa calma para que a gente possa ver ajuda de algum lugar, seja por encarnado ou seja por desencarnado. Se a gente ficar naquela afobação diante daquela questão, fica difícil de ser ajudado. Então, é preciso um preparo para receber ajuda, né? Ajuda correta, e isso também é um exercício, né? Também é uma prova, né? E devemos agir como Cristo, né? Em meio, em meio no, no caso dele, ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? Vendo a crucificação e como ele agiu. Então, aquilo dali, e o livro dos Espíritos deixa bem claro que ele é um modelo a ser seguido. Ali ele, mais uma vez, ele demonstra pra gente a forma, a nossa meta, né? De como agir diante de uma aflição, né? Ele demonstra aquilo, né? Ele, óbvio, a gente sabe que Jesus é Jesus, né?
Mas é o nosso parâmetro que a gente tem, né? E com certeza algum dia a gente vai a chegar naquelas virtudes que ele pratica, né? Senão não haveria motivo da lei de reencarnação e tudo mais. Então, passar as aflições sem murmurar também é um teste para o espírito. E ele deve concluir com louvor para galgar a sua evolução, para passar para a próxima fase, né? Pra, e com isso ele consegue avançar na caminhada dele. Né? E então a gente avança. Então qual seria o remédio, basicamente? A gente já teve. A gente já falou de alguns aqui, mas como que a gente pode tentar passar por isso? Haveria algum recurso para que a gente fizesse? Todos nós somos imperfeitos, então ninguém aqui, todos nós temos que seguir tentar seguir alguma coisa ou alguma ferramenta para que a gente possa lograr isso diante dessa aflição, né, por hora e das outras. Ainda a vida continua, né? E é característica da nossa perfeição a aflição. Então, o que a gente tem através da doutrina é que, principalmente para a gente estar dentro da doutrina agora nesse momento, e muitos de nós têm que ficar de quarentena, tem que ficar, e acaba sobrando um tempo aí, né? Para alguns sim, para outros não. Mas para aqueles que sobram de alguma forma, seria buscar a compreensão melhor, né, da doutrina, né? Que a gente passou um pouquinho, mas tem muito mais. E quanto mais você se aprofunda, mais você se consola, né? Mais a gente, mais a gente consegue ter aquela visão panorâmica, né, da coisa, né? Aquilo ali, a visão panorâmica total a gente não tem, né? Porque isso às vezes independe da gente. Mas a gente faz a nossa parte. Então, quanto mais a gente busca compreender, essa compreensão, ela tem que vir de sustentáculo, né? A sustentar o nosso bom ânimo e confiança. Quanto maior a busca, né? Maior, melhor a gente se sente, mais bem preparado, né? Para essa caminhada e para tantas outras, né? Então que essa compreensão venha sustentar o nosso bom ânimo, a confiança em Deus e em nós, para que é, reconhecendo que essas crises, essa e muitos outros, são apenas fases de mudança, né? Às vezes marcada por enormes tribulações, como a de agora, né, que a gente está vivendo atualmente, mas com a devida certeza trata-se de um recurso da divina providência, como a gente viu anteriormente. Né? É um recurso que Deus se utiliza e que nos trará a renovação necessária e o amanhã melhor. Né? A renovação e a melhoria do ser. Né? A gente viu lá na lei de destruição. Né? E o próximo passo a essa compreensão, ou quase concomitante com isso, seria que também cada um de nós procurasse, né, eu me incluo, todos nós, né, que estamos nesse barco, que possamos, então, nessas horas amargas, sermos, de alguma forma, segurança para aquelas pessoas mais enfraquecidas, né? Porque a gente sabe que tem aí, tem muita coisa acontecendo, infelizmente, muita coisa ruim, não é todo mundo que está lidando bem com isso. Né? Então, de alguma forma, toda vez que a gente conseguir nessa doutrina esse sustentáculo, esse ânimo, que a gente também passe para quem está mais enfraquecido, né? Para que esses, diante da prova, né? Diante dessa prova terrível que a gente está passando, também possamos servir de escora, né? Daqueles que estão esmorecendo no cotidiano, estão prestes a cair.
que já não tem mais esperança, né? Então muitos de nós quando desejamos assim, né, que a gente não está assim o tempo todo, né? A gente tem que ser convicto disso, mas nesses momentos que a gente possa tentar atrair esse papel para a gente, né? É uma oportunidade para que a gente faça algo positivo, né? Não só algo para a gente, óbvio que o primeiro somos nós, né? A gente se tranquilizar, mas também tentar tranquilizar outras pessoas. Que sejamos sempre a palavra de bom ânimo e o gesto de apoio espontâneo para todos aqueles que nos cercam, né? Esse seria o resumo disso tudo que a gente está tentando trazer para o estudo, né? E a gente sabe que não é fácil nesse evento, né, global, nessa pandemia, nessa aflição generalizada, a medida mais justa, capaz de garantir a segurança, né, de cada um de nós é a paciência, né, que nos situa o espírito sobre um recolhimento, né, a gente pode estar até no turbilhão, mas a paciência dá pra gente uma paz interior. Então a gente está em recolhimento ali, apesar de estar em ação, né, a gente está guardado, né, tem um silêncio ali, né, oculto, né, e que a gente possa buscar essa paciência, né, e que essa paciência até acaba nos facultando um contato com o socorro da oração. A oração é um processo que a gente não pode deixar de lado nesse momento, mas que antes dela, esse processo da paciência, ele acaba servindo como base para que você consiga escutar. A gente silencia por dentro para escutar o que a gente quer com a oração. A gente normalmente na oração a gente pede alguma coisa para a gente, ou outra pessoa, e para ouvir também. A gente precisa estar calmo, até para pedir o que realmente a gente está precisando, né? Para que a gente seja socorrido. Seria uma condição, né? Esse guardar o silêncio para a gente, para que a gente é, é, possa ser socorrido através da oração, né? Seja a ferramenta seja melhor utilizada, com certeza com a paciência. E com certeza quando as aflições desse momento fizerem sentir um gosto amargo, né, que às vezes a gente fica, alguns da solidão ou até mesmo de uma tristeza profunda, né, uma desesperança, que possamos erguer o pensamento a Deus e confiar mais do que nunca, porque Deus não nos abandona nunca e tomará as nossas dificuldades e lágrimas a fim de aumentar com elas o poder da esperança. Onde quer que nos estejamos, Ele realmente tem esse poder. Ele é nosso Pai e Ele tem o poder de tomar as dificuldades e lágrimas e aumentar a gente, né? A gente tem que confiar nele e obviamente que pedir a Ele, né? E isso que a gente não possui, né? O que a gente não possui, o que a gente está precisando no momento, né? Que é calma, né? Paz, muitas das vezes até uma intuição, né? Para saber o que vai fazer, o que pensar, né? O que falar, né? Então Deus ele tem esse poder e nós temos que acreditar nisso. E ele tá aí a todo momento para nos auxiliar. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui esse estudo da gente, né? Tem muita coisa aí, é a primeira vez que eu faço nessa modalidade, né? Então, peço desculpa para vocês, já agradecendo toda a paciência que vocês tiveram de ter visto o vídeo até o final. E a gente aqui no Espiritismo não tem mestre. As informações que eu peguei estão no livro dos Espíritos, todos podem. Eu vou deixar alguns livros aí. A gente vai terminar também com o Parnaso Além Túmulo, com uma outra poesia, né?
É um livro muito rico, se vocês quiserem pegar, vou tentar deixar na descrição do vídeo aí. Eu não sei como é que faz isso, mas vou tentar colocar. E é isso, a gente não tem cartilha para ninguém. A gente aqui nesse momento tentou juntos encontrar algumas respostas, né? Respostas que nós procuramos nesse momento agora. Né? Então, nessa tentativa que a gente vai nessa busca, né? A gente primeiro tem que buscar para conseguir. E com certeza nós vamos conseguir sair dessa. Uma hora ou outra, né? Desejo a todos muita saúde, muita paz, não só para aqueles que estão me vendo, mas principalmente para aqueles que precisam, né? De saúde, paz e de harmonia nesse momento, né? Que Jesus possa alcançar o lar de cada um das pessoas que estão passando por muita dificuldade, seja econômica, ou claro, né, de saúde, e que dê paz a todos aqueles que necessitam, né, e que precisam, né, nesse momento. Então agora nós vamos terminar com mais uma poesia do Parnaso de Além Túmulo, e vai ser a nossa prece final. O nome da poesia é Jesus, é do espírito Alberto de Oliveira, escritor. Quanta vez neste mundo, em rumo escuro e incerto, um homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vasques da morte, o peito enxágue e aberto. Desgraçado viajor, rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Que tenhamos uma boa tarde e um bom sábado. Obrigado.